aleluia. Bem forte. Aleluia, Aleluia. aleluia. Quando estamos unidos, Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar sobre o que a palavra de Deus tem a nos transmitir nesta manhã. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías, que, assim como o Evangelho, fala de uma vinha. Vocês sabem que a vinha é um campo de agricultura para a colheita, o plantio e a colheita de uvas. E, no caso, aqui nós temos no Antigo Testamento, a gente percebe sempre que da literalidade da palavra de Deus vem uma mensagem para as nossas vidas, uma mensagem que uma interpretação da Escritura que se aplica às nossas vidas. Aqui nós temos uma vinha que esperava-se que desse frutos doces, um vinho doce, mas, ao contrário, vem produzir uvas selvagens. E aí nós lemos a palavra de Deus dizer uma frase que nós escutamos também na Semana Santa, sobretudo na sexta-feira da Paixão, que diz assim, Jesus fala assim para nós: o que mais, em canção, na liturgia, o que mais eu poderia ter feito por você que eu não fiz? Lembrando que o Cristo morreu na cruz para nos salvar, deu a vida por cada um de nós. Assim como Deus,
ele planta na sua vinha, planta a palavra de Deus, envia os profetas, que são como os agricultores, que anunciam a palavra, que anunciam o amor de Deus, anunciam a misericórdia do Senhor, e ainda assim, muitas vezes o povo de cabeça dura não dá frutos de conversão, de santidade, de vida eterna. E aí a palavra de Deus repete o que a gente ouve na liturgia da Semana Santa: o que eu poderia ter feito a mais por minha vinha que eu não fiz, né? Eu fiz tudo para que essa vinha produza bons frutos. Quais são os bons frutos, meu irmão e minha irmã? Vocês sabem que o vinho é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando os apóstolos, depois que Jesus ressuscita e envia o Espírito Santo em Pentecostes, os apóstolos, eles estão muito alegres. E as pessoas falam assim: eles estão bêbados. Mas a explicação é que eles não estavam bêbados de vinho, de álcool. Eles estavam cheios do amor de Deus. Então o vinho, as uvas, elas são sinal do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo são o amor, a temperança, a castidade, autodomínio, a paz, a benignidade, a alegria. Esses são os frutos do Espírito. Os frutos da carne são a devassidão, corrupção, mentiras, ciúmes, invejas, ódios, assassinatos. Mas o fruto do Espírito é a paz. O cristão é uma pessoa, homem ou mulher, que está tomado pelo Espírito Santo e pela paz do Senhor. Foi tocado, né? Ele não é uma pessoa de violência, é uma pessoa de paz. É a pessoa de não violência, de uma resistência não violenta. E nós estamos aqui num tempo em que a guerra explode em Israel, na faixa de Gaza, a guerra explode na Ucrânia e continua já há mais de ano. Mas nós temos as nossas batalhas também espirituais e materiais. Enfrentamos as nossas batalhas, mas na força do Senhor, do Espírito Santo. Nós temos aí hoje é o dia do nascituro, e nós estamos aí com o Superior Tribunal Federal já tendo dado um voto a favor da interrupção da gravidez até as 12 semanas, né? E nós, como cristãos, somos chamados a defender a vida desde a concepção, isto é, quando o óvulo é fecundado pela semente do pai, ali já há uma vida, e até o fim natural, ou seja, até que a morte natural ocorra. Então nós somos contra o aborto, somos contra a eutanásia, somos contra o suicídio, porque cada vida humana é preciosa, a minha e a sua. Jesus veio para nos dar a vida, e a vida em plenitude, a vida em abundância, em todas as áreas da tua vida, meu irmão. Área financeira, afetiva, familiar, profissional. Ele veio para nos trazer vida em abundância. E sinal disso é o milagre da transformação da água em vinho. São esses frutos, multiplicação dos pães. Jesus veio trazer abundância, a abundância da graça de Deus, da própria presença do Senhor nas nossas vidas, porque esse é o maior bem que nós temos, da nossa fé. Mas perceba, meu irmão, minha irmã, que a nossa fé, para ser provada como verdadeira, ela dá frutos. Ela dá frutos, porque a fé sem obras ela é morta. Se nós falamos que somos cristãos e a nossa vida ela é uma vida estéril, sem frutos, o Senhor, quando nós o encontrarmos com Ele face a face, porque o encontro com Jesus é certo, ou nós vamos até Ele pela nossa morte, pela nossa passagem, ou Ele vem até nós na sua segunda vinda. Mas o encontro com Cristo é certo. E aí Ele vai julgar a nossa vida e vai dizer assim: para alguns de nós, certamente não, mas para algumas pessoas que dizem cristãs, Ele dirá: não te conheço. Por quê? Porque você falava de mim da boca para fora. A sua vida era uma vida como Jesus fala dos hipócritas, os fariseus, os doutores da lei, que são os criticados nesse evangelho. Sepulcros caiados, cheios de corrupção por dentro e por fora, se vestem com aparência de santidade, de piedade, mas por dentro
cheios de ódio, de maledicência, de desejo de mal ao próximo, não adoram a Deus em espírito e verdade e de coração. A esse Jesus vai dizer: eu não te conheço. Por isso nós somos chamados a corresponder a nossa vida com aquilo que nós professamos. Santo Antônio fala que a gente deve pregar com a vida, às vezes com as palavras, mas é a nossa vida que mostra a verdade da nossa fé. E é por isso que os frutos são os frutos que a gente é chamado a dar, né? Pensando naquilo que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é honroso, tudo que é virtude e que merece louvor. Praticai o que aprendestes dos apóstolos, de São Paulo e do próprio Cristo Jesus, e assim o Deus da paz estará convosco. Meu irmão, minha irmã, no evangelho de hoje a gente tem essa parábola do vinhateiro. O vinhateiro, ele vai e arrenda, ele aluga, né, a sua vinha para os trabalhadores. E aí quando ele vai na hora de colher os frutos, ele manda os seus empregados, e os vinhateiros corruptos matam os empregados. Depois ele manda o seu próprio filho, e eles não reconhecem o filho e o matam, mandam para fora da vinha e tiram a sua vida. Como não identificar nisso Jesus Cristo, que é o Filho de Deus Pai, que é enviado para o povo de Israel e para toda a humanidade? Ele não é reconhecido pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, que o entregam à morte ao Império Romano. Pôncio Pilatos lava as mãos e eles fazem o que querem com Jesus. Ele é expulso para fora da vinha, para a cidade de Jerusalém. Ali, na margem da cidade, ele é crucificado no Monte Calvário, e ali ele dá a sua vida, né, livremente, por amor a cada um de nós. E repete para nós hoje: que mais eu poderia ter feito para ti que eu não fiz? E a palavra fala como uma advertência aos sacerdotes. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, porque Jesus, na sua humildade, ele é exaltado. Obediente até a morte de cruz, agora ele é exaltado, e ele é o nome que está acima de todo nome, diante de qual se dobra todo joelho, na terra e no céu. Ele é o nome que tem poder, que pode realizar o impossível, o milagre em nossas vidas, porque ele venceu a morte e ressuscitou, para que nós também vençamos a morte do pecado das nossas vidas, da falta de amor, da falta de fé e de esperança, e tenhamos uma vida cristã verdadeira, sincera, e demos frutos de paz, de santidade, de amor, de caridade nas nossas vidas. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Maria, que é a estrela da evangelização e aquela que nos conduz de modo seguro ao seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,